São 10h30 da noite desta quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Estamos começando mais um Notícias do Dia. Vamos às notícias de hoje. Bolsonaro se reúne com governadores por videoconferência. Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os governadores manifestaram hoje apoio ao veto do trecho do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que deixa várias categorias do funcionalismo de fora do congelamento de salários de servidores públicos, proposto pelo governo federal. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, também participaram do encontro, ao lado de Bolsonaro e de ministros de Estado a partir do Palácio do Planalto, informou a Agência Brasil. Parece que a pacificação entre governadores e o governo federal foi acertada, né? E incluiu a participação de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre. Bolsonaro e Paulo Guedes preparam a privatização da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Preço da gasolina da Petrobras para as refinarias sobe 12%. Este ano, até agora, a queda no preço da gasolina foi de 34%. Feriado prolongado eleva índice de isolamento na capital paulista. Prefeitos de cidades litorâneas estavam preocupados com o aumento da demanda vinda da capital. Segundo o governo de São Paulo, isso não ocorreu. Segundo a Agência Brasil, o índice de isolamento na capital paulista subiu de 49% para 51% ontem. Polícia Rodoviária Federal faz apreensão de 28 toneladas de maconha em Mato Grosso do Sul. A carga apreendida é uma das maiores do país. O motorista tem 38 anos e diz que apanhou o caminhão já carregado para transportar milho até a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Inauguração de hospitais de campanha no Rio é adiada. Após manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre irregularidades nos contratos para a construção de hospitais de campanha para enfrentar a pandemia de Covid-19 pelo governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou hoje, 21 de maio, um novo cronograma para a abertura das 7 unidades que estão sendo construídas pelo Instituto de Atenção Básica e Atenção à Saúde, o IABAS, informou Akemi Nitahara, que é repórter da Agência Brasil. Ministro Alexandre de Moraes se torna membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Rosa Weber termina seu mandato no TSE na próxima segunda-feira e, por 9 votos, Alexandre de Moraes foi eleito membro efetivo. O Tribunal Superior Eleitoral é a instância máxima da Justiça Eleitoral e é composto por, no mínimo, 7 ministros titulares. 3 deles são provenientes do Supremo Tribunal Federal, o STF. 2 vêm do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e 2 são juristas vindos da advocacia. Cada integrante da Corte Eleitoral é eleito para um biênio, sendo proibida a recondução após 2 biênios consecutivos. Tarcísio Gomes de Freitas diz que Brasil vai trazer cerca de 250 bilhões de reais em investimentos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que estamos caminhando para atingir a meta de trazer para o Brasil de 230 a 250 bilhões de reais em investimentos privados nos próximos anos. Rodrigo Maia fala à Globo News sobre possibilidade de adiamento das eleições, mas o presidente da Câmara não vê espaço para prorrogação dos mandatos. Dória elogia Pazuello e anuncia mais leitos e respiradores. O governador de São Paulo anunciou que o governo federal assegurou ao estado de São Paulo mais 1.800 leitos e 600 respiradores e elogiou o ministro interino da Saúde com quem conversou hoje. Lava Jato devolve 55 milhões a Petrobras e Transpetro. O dinheiro estava depositado em conta judicial e foram transferidos para as empresas a pedido da Força Tarefa da Lava Jato. Os valores
estão relacionados a acordos de colaboração premiada, de repatriação de valores e de renúncia voluntária. Gleisi Hoffmann diz que Bolsonaro é incapaz administrativamente e politicamente. A presidente do Partido dos Trabalhadores disse que o presidente Jair Bolsonaro está sem condições humanas de presidir o país, no ato de entrega do pedido coletivo de impeachment de Bolsonaro. No cartaz está escrito que quem prejudica o país e causa instabilidade é o próprio presidente. Bolsonaro é um homem incapaz, administrativamente e politicamente, sem condições humanas de presidir o país. Quem comenta é Marcelo Campos. É muito engraçado ouvir isso da presidente do partido que promoveu o maior assalto aos cofres públicos do país. Que Bolsonaro fala besteira de vez em quando não é mentira. E nem é crime. Poderia evitar muitas polêmicas, mas dizer que ele é incapaz administrativamente e politicamente é um exagero. Se fosse incapaz em administrar, não teria escolhido ministros como Paulo Guedes, Tarcísio Gomes de Freitas, Tereza Cristina, entre outros. E não teria tido coragem de tirar o Mandetta e o Sérgio Moro. Administrar é fazer escolhas, e quem não segue a cartilha do chefe não fica em governo algum. Quanto à incapacidade política, nós nunca vimos na história desse país um massacre do establishment em cima de um presidente que veio para mudar o Brasil. E um dos obstáculos é o partido desta senhora, que junto com aliados só atrapalham. Incapaz foi o condenado em 3 instâncias que deixou uma herança maldita para o país. Vamos ver o que o povo prefere, maluco ou ladrão? De pessoas curadas da Covid-19 no mundo ultrapassa os 2 milhões. O presidente Bolsonaro liberou recursos para o Ministério da Ciência e Tecnologia. São 352,8 milhões de reais para projetos. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem um orçamento extra de 352,8 milhões de reais, recursos que serão usados em aproximadamente 100 projetos. Internet é um deles. A ideia é interligar as unidades básicas de saúde de todo o país e conectar aquelas que estão em áreas mais isoladas. Um projeto prioritário é o teste do medicamento nitazoxanida. 17 hospitais estão participando em todas as regiões brasileiras. Na primeira fase, que está em estado avançado, estão sendo testados 500 pacientes. E o Ministério da Ciência e Tecnologia convoca novos pacientes que testaram positivo para a Covid-19 para a segunda fase, que também vai testar 500 voluntários. A ideia é que essa droga, se mostrando eficiente na inibição da replicação viral, evite o paciente a chegar nessa tempestade inflamatória que leva ao agravamento da doença. As pesquisas para o desenvolvimento de testes de diagnóstico também ganham atenção especial. E o desafio é desenvolver equipamentos e insumos nacionais para a aceleração de exames em massa. Para a gente fazer uma testagem em massa no país, nós precisamos desses insumos. E é difícil de importar e é caro para importar. Então, o desenvolvimento de reagentes nacionais e a escala dessa produção é extremamente estratégico para o país também. Deputada Bia Kicis, em discurso na Câmara, rebateu a tirania que vem sendo perpetrada contra o povo brasileiro. Vamos ver. Decisões que estamos tomando agora, nesse momento de gravidade ímpar, temos que escolher se trabalharemos na defesa da vida e da liberdade e das garantias individuais duramente conquistadas ao longo da história da humanidade, ou se permitiremos que a nação se afunde na tirania e na subserviência de seu povo. Não há desmando, não há arbitrariedade
que não tenha se instalado no Brasil desde a chegada do vírus chinês. A verdadeira ciência cedeu lugar a um cientificismo, que é apenas um bordão, destinado a calar, inclusive por meio de trabalhos irresponsáveis que custaram vidas, aqueles que defendem o uso opcional de um remédio barato, seguro e conhecido há décadas e que tem salvado vidas, a hidroxicloroquina. Até o advento do governo Bolsonaro, vivemos num país, num estado que tem tratado os brasileiros como crianças. É um Estado que dá ao brasileiro apenas o direito de escolher como decretar e quando decretar a falência e como pagar impostos. É a única hora que o brasileiro tem sido livre. O brasileiro é agredido diariamente com uma verdadeira engenharia do pânico, que exposta agora pela confissão criminosa do condenado Lula da Silva, traduzido nas palavras, abro aspas, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro desse coronavírus, porque esse monstro está permitindo que cegos enxerguem que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises, fecho aspas. Exploram com sensacionalismo o sofrimento das pessoas, baixam decretos irresponsáveis, inflam o número de óbitos, privam injustamente tantas famílias de dar um velório digno a seus falecidos. Ao mesmo tempo, temos a imprensa desonesta que compara os números absolutos do Brasil com os de países que têm 1/10 da sua população. Falam de um pico de curva que nunca chega e nunca chegará, enquanto a farra do superfaturamento não destruir Delegado diz que governadores iniciam recuo e que Dória vai ficar isolado. O delegado Marcos Quezado, que foi diretor do Centro de Inteligência do Estado do Maranhão por 10 anos, disse que depois de tantas bobagens que os governadores fizeram em todo o Brasil, afrontando o presidente da República e tentando estabelecer pequenas ditaduras em seus estados, eles estão recuando. A situação apertou e sentiram a pressão da sociedade. Ele disse que o recuo vai aumentar e que Dória poderá ficar totalmente isolado. Covid-19, veja o número de casos de mortes e de recuperados no Brasil, no painel do Ministério da Saúde. Vamos ver. Ontem tínhamos 291.579 casos, 19.951 casos novos. O número acumulado de óbitos ontem era de 18.859 e tivemos 888 óbitos nas últimas 24 horas. O total de pessoas em acompanhamento ontem era de 156.037 e o número total de recuperados foi de 116.683. Dólar opera em queda pelo segundo dia consecutivo e chega a 5,55 e fecha o dia em 5,58. A bolsa avança mais de 1%. Bem, meus amigos e amigas, esses foram os destaques de hoje. O Notícias do Dia fica por aqui. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Amanhã, entre meia-noite e 1 da manhã, tem o Papo da Madrugada, um resumo do que aconteceu na semana. Eu e o Marcelo Campos estamos esperando por você em mais essa transmissão ao vivo do InstanteNews.1. E se você gostou do nosso resumo de notícias, deixe o seu like e aproveite para fazer a sua inscrição no canal. Uma boa noite para você. InstanteNews.1, comunicação com responsabilidade.